18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que vai conversar com a gente por videoconferência sobre os novos lances da política nacional e local também. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo ao programa 18 horas, agora como ex-prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Prazer muito grande, é uma honra. Muitíssimo obrigada por abrir espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente hoje. Então, como é que é a vida de ex-prefeito depois de 8 anos consecutivos à frente da 7ª cidade mais populosa do país? O pessoal diz que eu dei uma remoçada, né? Porque não é brincadeira, você trabalhar sério numa prefeitura complicada como Manaus, que exige um esforço muito grande, muito grande. Mas eu estou assim muito feliz, muito tranquilo, entendo que cumpri o dever. Eu vejo que Manaus foi entregue uma cidade organizada, uma cidade ajustada, uma cidade acima de picuinhas políticas, enfim. Peguei a 8ª economia do país entre as capitais, entreguei a 6ª, quase passando para a 5ª. É isso. E como o senhor avalia esses primeiros 4 meses do prefeito Davi Almeida? Olha só, você sabe que eu sou muito avesso a ficar discutindo o prefeito. Porque eu, quando era deputado, senador, ministro, líder de governo, líder de oposição, eu dizia, poxa, quem tem que ficar olhando e criticando o prefeito é vereador. Esse é o papel do vereador. O meu papel é cuidar das coisas do Amazonas junto ao Brasil, do Amazonas junto ao mundo, junto ao Brasil e junto ao mundo. Entendeu? Então é uma questão de a gente não ter uma visão assim muito provinciana. Mas eu desejo sorte. Eu avisei sempre me dei muito bem com o nosso prefeito. E uma vez conversando com ele, eu disse, olha, se eu puder te recomendar alguma coisa, eu te recomendo humildade. Porque você está apenas disputando ser prefeito de Manaus. Você não é candidato a secretário-geral da ONU. Bom, Arthur, 2 grandes temas dominam hoje a discussão política, né? Um é a CPI da Covid no Senado, a outra a questão ambiental. Vamos falar primeiro da CPI. Como é que o senhor avalia os nomes dos senadores Omar Aziz para a presidência da CPI e de Renan Calheiros para relator? Olha, foi um acordo dentro do Senado. Agora, se fosse, por exemplo, o senador Omar, eu não teria aceito isso, porque se expõe, tem coisas a explicar nesse campo e nós sabemos que a saúde não enfraqueceu de repente. Eu acho o Wilson Lima o pior governador que o Brasil já produziu em toda a sua história, desde os governadores gerais, né? Mas nem tudo foi ele que fez. As sucessivas administrações desastradas foram enfraquecendo a saúde. E aquela história da Operação Maus Caminhos foi terrível. Foram 260 bilhões de reais subtraídos da atenção que o Estado tem a obrigação de dar para o povo, enfim. Mas ele aceitou que seja feliz, que faça um bom trabalho, que seja isento e que seja brasileiro. O senhor era prefeito de Manaus quando enfrentou a primeira onda da pandemia. Quanto de recursos a prefeitura recebeu do governo federal no ano passado? Olha, não foi nada extraordinário. Chegou alguma ajuda no final, mas o governo do estado foi muito ajudado. Eu acho que o governador não tem como se queixar do governo federal nesse campo. Para mim, eles nunca ligaram muito, mas eu trabalhava com dinheiros próprios, trabalhava com iniciativa privada, como fizemos o hospital de campanha, que recebia algum dinheiro, não saberia dizer tanto que isso aí tá. Eu viro muitas páginas, sabe? Eu já virei essa página de prefeitura e eu só sei que não foi nada astronômico, mas apliquei tudo direitinho e recebi bastante dinheiro do exterior também. Pela ordem, o presidente Macron, da França, depois a primeira-ministra Merkel, da Inglaterra,
todo mundo de modo geral ajudou, e ajudando ONGs ligadas à defesa dos indígenas e das populações tradicionais. Quem atendeu o nosso chamado foi essa menina extraordinária que se chama, eu falei Inglaterra e América e Alemanha, perdão, mas a Greta Thunberg. Ela ganhou um prêmio de R$1 milhão, ela mandou 500 mil para o Amazonas, para ONGs confiáveis, que realmente cuidam da questão indígena, que realmente cuidam das populações tradicionais. Tivemos muita ajuda de fora, muita ajuda da iniciativa privada, enfim, e não foi nada astronômico, mas eu creio que nós mantivemos a situação sob controle o tempo todo. Muita tarimba, nada de perder a cabeça, e sempre imaginando que nós iríamos vencer aquela etapa, que a gente não sabia se ia ter uma etapa seguinte. Logo depois eu percebi que essa nova etapa viria, como não estou seguro ainda quanto a não haver alguma etapa grave ainda por vir. Então, e na sua análise, o que justifica o Amazonas ter o maior índice de mortes por Covid no mundo? Estamos chegando aí a 3.000 mortes para cada milhão de habitantes, que é quase o dobro da média nacional. Eu estava vendo aqui 12.454 mortos no Amazonas, de Manaus 8.683, e eu sempre denunciei que esses números são subfaturados. Se aqueles ventiladores, que não eram nem respiradores, comprados em casa de vinho, se aqueles ali foram superfaturados, os números dos mortos com certeza são subfaturados, eles são subestimados, estão abaixo do que a realidade demonstraria, enfim. Mas é terrível. Você tem o Amazonas numa situação relativamente pior do que a do Brasil, enfim. E a do Brasil é desastrosa. Isso se deve ao negacionismo do presidente Bolsonaro. Acabou de receber um título de cidadão do Amazonas. Eu não sei se isso é uma homenagem que os deputados fizeram a ele pelas mortes que o negacionismo dele ajudou a acontecer. O governador Wilson Lima o imitava à risca, ficava abrindo e fechando a economia, parecia um ioiô, e no final 2 vezes eu evitei que ele fizesse isso. Depois lavei as mãos, não tinha como ficar insistindo. Ele abre, ele me parece uma pessoa que ouve a última pessoa que o aconselha. Então quer influenciá-lo? Deixa todo mundo falar, depois você fala. Aí você ganha a parada. Ok, senhor Arthur, para finalizar, hoje tivemos a cúpula do clima. O senhor é um crítico, inclusive, da política ambiental do presidente Bolsonaro e já postou a hashtag Fora Salles, defendendo a saída do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O que pode ser feito para o Brasil recuperar a imagem de protetor da Amazônia? Primeiro, proteger a Amazônia. Verdade. O presidente Bolsonaro, quando ele foi, eu não fui ave de mau agouro. Eu desejei que ele se saísse bem e desejei que ele tivesse um bom acordo com o mundo. O mundo inteiro estava reunido. Mas ele fez um discurso para inglês ver. Ele mais ou menos fez um resumo dessas coisas absurdas que o ministro Ricardo Salles fala. O ministro Ricardo Salles é muito complicado. Ele não é o tolo que alguns pensam. Ele é ligado a grandes empresas rurais que gostariam muito de ver a Amazônia devastada para aqui ficar privilegiando a pata do boi, a soja e outras commodities. Então, eu entendo que a primeira medida de boa vontade que o presidente Bolsonaro poderia mostrar era, primeiro, demitir Ricardo Salles. Segundo, dar uma virada de 180 graus. Não adianta ele virar 360, senão ele volta para o mesmo lugar. Tem que voltar 180 graus, que é para ele realmente mostrar que mudou nisso. E perceber, ele acha que ele não percebe, que o mundo está nos observando. O mundo sabe que nós somos importantes para o clima. A Amazônia é muito importante economicamente para o Brasil. O Brasil não entende isso. O Amazonas tem a obrigação de entender.
mas o presidente Bolsonaro, ele tem um certo problema de compreender que o Brasil corre riscos de uma intervenção militar internacional se não cumprir as metas de proteção ao clima. E aí nós vamos perder essa riqueza trilionária que vem do banco genético mais rico do mundo, que é a nossa biodiversidade, depois as nossas águas, os nossos rios, enfim. É muito complicado. Ele precisa se alçar, ouvir pessoas boas e se alçar à condição de efetivo presidente da República. Sempre dá tempo. Senão, ele vai amargar momentos muito difíceis e, quem sabe, uma intervenção militar aqui. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor, aproveitando a sua participação com a gente hoje aqui no 18 Horas. Na sua análise, qual o maior desafio do Amazonas num período aí de pós-pandemia? Sim, reconstruir a economia, né? E reconstruir bases sólidas, incentivar de tudo que é jeito os institutos, centros de pesquisa, casar com a ciência, nós procurarmos apressar a colocação em produção dos produtos que possam ser gerados pela nossa biodiversidade, reformular a Zona Franca de Manaus. É um trabalho federal, um trabalho estadual, um pouquinho municipal, mas a Zona Franca está completamente obsoleta, está completamente idosa, completamente velha. Ela precisa ser reformulada. Internet, telefonia celular, rios, como é que se diz? Aqueles rios que são... Não, Rio Voadores não. Os rios que viram uma estrada aquática, sabe? Eu já lembro. Não pode ser, nós temos rios, mas não temos hidrovias. Nós temos que ter hidrovias, enfim. Temos que ver aí como é que fazemos para arranjar uma solução que seja justa e razoável para a BR-319. Eu não acredito muito na capacidade dela de transportar peso, mas ela pode ser uma entrada e saída de amazonenses e de estrangeiros e de visitantes para cá. Eu creio que nós temos que mexer profundamente nos polos. Os polos estão esclerosados. Televisão vai acabar. Então temos que ter drone aqui, temos que ter biodiversidade aqui. Nós temos que realmente prestigiar o INPA, prestigiar o Museu Geld no Pará. Nós temos que prestigiar os cientistas, investir para valer nisso. E aí uma coisa que o Bolsonaro não acredita: os índios são PhDs em floresta e os PhDs das escolas são PhDs na ciência. Junte os dois que você vai tornar a nossa realidade uma realidade trilionária. Agora, matando o índio, grilando terra de índio, colocando o garimpeiro para matar índio, isso tudo não passa de uma coisa que se define com poucas letras, de crime contra a história, crime contra a memória e crime contra pessoas indefesas e que são muito sábias e que podem ser grandes parceiros do surgimento da nossa economia. Agora, voltando a uma questão que o senhor falou, o senhor está preocupado com, de repente, uma terceira onda da Covid-19 aqui no estado. O senhor acha que a liberação total das atividades econômicas aqui no Amazonas pode favorecer essa terceira onda? Como é que o senhor analisa? Eu vejo o governador, assim, como uma Maria vai com as outras, né? Ele fecha, sente aperto, aí ele abre. É um ioiô, é um vai e vem, é um bumerangue, a gente joga e volta contra ele mesmo. Então, eu creio que você tem que ter. Agora, por outro lado, eu entendo, para você fechar a economia, você precisaria dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, quando isso se mostrasse necessário. E a solução que eu apresentei para o ministro Guedes, inclusive, é que, ao invés de tirar dinheiro do Tesouro, a gente use não as reservas cambiais de 360 bilhões de dólares que nós temos, mas use os resultados das aplicações financeiras das reservas. Imagine, 10% da reserva são 36 bilhões de dólares.
5% são 18 bilhões de dólares. 2,5% é um dinheirão que daria para o Brasil inteiro manter as pessoas em casa quando precisasse, por exemplo, fazer um isolamento social forte. Porque o vírus, eu vou te falar uma coisa, o vírus, eu ouvi o cientista, e eu vou encerrar, o cientista, ele diz o seguinte: as vacinas, não nos iludamos com elas. As vacinas são bons goleiros, mas bom goleiro também engole gol. Então, vacina não salva completamente, não garante 100% a imunização. É preciso manter os hábitos de lavar as mãos, menor resfriado, depois que tudo acabar, menor que tudo, você usa máscara, como o japonês faz, você se cuida. Agora, não é o que eu vejo. Eu vejo negacionismo, eu vejo irresponsabilidade. Então, nós temos, é só ver, nós temos quantos casos nós temos no Amazonas, segundo dados oficiais, né? 365.433. Em Manaus, 167.119. Será que desse mundo de gente, fora o pessoal do interior, que os dados são sempre mentirosos, fora os dados sobre mortes indígenas, que a FUNAI é uma inimiga do índio. Fora isso, então, dessas pessoas, será que não vai morrer ninguém? Será que não vão cair doentes alguns? Não vão morrer? Aí depende de como vai estar. Ou seja, nós temos uma das capitais mais infectadas, graças a tanta bondade, entre aspas, que o governo faz, ambos os governos fazem, permitindo o laissez-faire, laissez-passer, e com isso o povo vai adoecendo e achando que a vida é uma festa, quando a vida é uma luta pela vida, é uma luta séria pela vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra grande. Um abraço a todos aí da equipe. Muito obrigado, uma ótima noite. Muito para você também e para todos. Muito obrigado. Obrigada. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Em Manaus.